Em Isaías, capítulo 64, no versículo 15, diz: Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Aqui nós vemos um pedido de socorro para Deus. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo, o teu cuidado e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias, ou seja, o seu amor e a sua compaixão, a sua misericórdia se detém para comigo. Se nós formos voltar um pouquinho ainda nesse capítulo, eu li o versículo 15, vou ler agora o versículo 8. Nós vemos o Senhor dizer, versículo 8, porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. O Senhor Jesus levou a culpa dos nossos pecados. Em todas as aflições, todo o peso que havia sobre nós foi sobre Jesus. E o anjo da sua presença, e aqui é anjo com A maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus, e o anjo da sua presença os salvou. Ele nos salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Perguntando: cadê Deus? Sendo que eles mesmos deixaram ao Senhor, se esqueceram do Senhor. Então eles trazem à memória quando chega o dia mau e perguntam: aonde está Deus? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes ao seu povo para criares um nome glorioso. Aleluia. E aí no versículo 15 que nós lemos no início: Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas, o teu amor e as tuas misericórdias detém-se para comigo. É uma oração de arrependimento, de súplica, pedindo o amor e a compaixão de Deus. Deus nunca nos deixou, Deus não nos abandona. Mas nós o rejeitamos, nós o abandonamos. Quando acontece algo assim, nós sabemos porque o Senhor começa lá em cima dizendo: eles não mentirão, são meus filhos, e foi o Salvador deles. A gente vê que Deus colocou o Espírito Santo no meio deles, mas eles contristaram, entristeceram o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a parar um pouco para refletir. Como anda o seu coração? Como anda a sua comunhão? O que você tem feito? Tem alegrado ao Senhor ou tem entristecido o Espírito Santo dele? Seja qual for a resposta, se apresente a ele em oração. Você e ele, e mais ninguém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com sinceridade ao Senhor.
porque Ele já conhece o nosso coração, não adianta mentir para Deus. E agrada muito mais o Senhor um coração quebrantado e alguém se apresentar a Ele em sinceridade, ainda que para confessar aquilo que fez de errado, do que nos apresentarmos diante de Deus com máscaras, pensando que Deus não enxerga o que está dentro de nós. Que nós possamos nos voltar para o Senhor, clamar a Deus pelo amor e pela misericórdia dele, porque sim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e o Senhor recebe aqueles que o buscam, aqueles que clamam por Ele em sinceridade, aqueles que clamam por Ele em espírito e em verdade. Quantas vezes eu decepcionei ao Senhor? Quantas vezes eu disse que faria algo como filho, né? Tem aquela parábola do filho que fala, quem fez o que agrada a Deus? O filho que disse prontamente, Senhor, eu farei, e depois na hora não fez? Ou aquele que disse, não, não vou fazer, e ele se arrepende e ele vai e faz? Quem agradou mais a Deus? Aquele que se arrependeu, aquele que se voltou para Deus.